Essa é a primeira aula para o curso de SharePoint para administradores. E aqui eu quero mostrar para você o que é o Microsoft SharePoint. Basicamente, o SharePoint é um portal, ele tem várias definições, mas ele pode ser entendido como um portal de produto de intranet, né? Colaborativo, com sites de equipe. É difícil definir SharePoint porque ele não é uma coisa só. Ele tem vários atributos, ele tem várias funcionalidades, ele tem alguns objetivos, né? Ele tem muitas ferramentas. Então eu trouxe algumas definições para que você comece a compreender e a desmistificar o para que serve o SharePoint, onde que eu posso implementar na minha empresa para o meu cliente final ou dentro da empresa para a qual você trabalha, por exemplo, como uma pessoa do TI. Então, eu posso definir SharePoint como um local seguro para armazenar, organizar, compartilhar e acessar informações de qualquer dispositivo. Então aqui, cada definição que eu trouxe aqui, né, na verdade, é uma coletânea de algumas definições que eu achei em sites da Microsoft, em sites terceiros, na própria Wikipedia, né? Uma das últimas que eu vou mostrar aqui é da Wikipedia, que define muito bem o que é SharePoint, né? A gente não pode esquecer que quando a gente fala de SharePoint online, nós estamos falando de um produto de nuvem que está abaixo de uma plataforma que é maior do que ele, né? Que abraça ele, envolve ele, que é o Microsoft 365. Então, ele vai compartilhar de alguns recursos, funcionalidades, ele vai ter algumas integrações com essa plataforma, uma vez que ele está abaixo dela, né? Ele está dentro dela. Mas veja, local seguro, já está falando aqui da parte de segurança. O SharePoint é um produto muito robusto. Nós teremos aulas específicas para tratar somente de questões de segurança, né? Ferramentas de criptografia, relatórios de segurança, de auditoria, questão de LGPD, né? Prevenção de perda de dados, que é a DLP, Data Loss Prevention, para armazenar. Então, traga todas as informações que você tem e deixa dentro do SharePoint. Tá? Quando eu falo informação, eu não estou falando só de documentos. Seu usuário final ele pode trazer desde os documentos que a gente já conhece, né, que geralmente ficam lá no file server, no servidor de arquivos do Windows Server, ou você pode manter ainda em HD externo ou HD das próprias máquinas, né, notebooks, PCs, Macs, o que é um risco, porque se você não tem um plano de backup muito bem construído, se você tiver algum problema com aquele hardware, com aquela máquina, os teus dados vão embora, né? Uma vez que você hospeda os seus dados em um produto de nuvem como esse, automaticamente, logo após o upload, ele já fica com o backup do produto. Então você tem ali um backup que roda todos os dias e você tem os backups incrementais. A nuvem tem essa característica, né? Alta disponibilidade. Organizar, então, traz e organiza, né? Começa a separar. Isso aqui é dado confidencial, essa porção de dados aqui é do departamento XPTO, isso aqui é documento e isso aqui, por exemplo, é base de conhecimento interno. Você começa a classificar os documentos dentro do SharePoint. E tem N ferramentas e formas de você fazer ali classificação. Desde metadados, né, usar ali uma solução de taxonomia muito bem aparamentada, né, muito robusta, até tags ou colunas de tipos de dados que vão facilitar a classificação, a filtragem desses dados aí. Compartilhamento, que é algo também muito forte, tá vendo? Eu tô pegando palavrinha por palavrinha e tô imaginando aqui, lembrando sobre o que tem no SharePoint para você ter essa ideia inicial, né? Então você armazena, você organiza e depois você faz o share disso, né? O sharing, o compartilhamento disso, né? Como é que eu tenho como é que eu posso compartilhar em um nível A, B e C? Somente leitura ou compartilhar para edição, compartilhar para dentro, que são os meus clientes internos, meus colaboradores, compartilhar para fora, que são os meus usuários externos, meus clientes, parceiros, fornecedores, por exemplo. E acessar informação de qualquer dispositivo, é o Anywhere, né? A nuvem tem essa característica, né? Não é só do SharePoint Online, é também dos outros produtos de nuvem, Exchange Online, que manda no correio, né? No e-mail, lá, calendários e todas as outras ferramentas, tá? Então, se você tem um produto que é nuvem, você não fica amarrado às limitações ali, né? As delimitações físicas da empresa. Você não fica amarrado a LAN, Local Area Network, né? A sua rede local. Você vai para o WAN,
para a rede de internet, e aí você conecta o seu PC, o seu notebook, seu dispositivo, pode ser um tablet, um smartphone, né? Falando aí do advento mobile, em qualquer lugar do mundo, né? De qualquer geolocalização, e você tem acesso aos dados, porque o acesso ao servidor de nuvem, ele é global, desde que permitido na administração. Tá bom? O que mais que a gente tem aqui? Solução de intranet e portais colaborativos. Acabei de falar isso agora há pouquinho. Então você tem desde uma intranet principal, que a intranet ela precisa e deve ser única e principal, de acesso comum a todos, sem filtro, sem segmentação, sem delimitação. Todo mundo acessa, desde o cargo mais básico até a alta diretoria, tá? E aí sim, a partir de uma intranet central, né, a casa de todo colaborador, você monta ali a estrutura dos sites de equipe. Então você vai montar um site do administrativo, por exemplo, onde você tem uma outra equipe ali que é do financeiro. Essa área geralmente tem acesso, né, aos documentos que são mais sensíveis da empresa. Então, documentos de pagamento, boletos, comprovantes de recebimento, diversos documentos que tangem ali ao departamento financeiro, à área financeira de contas a pagar. Então, esses documentos, e eu estou falando de documentos, mas não só documentos, informações, dados no geral, né? Elas devem estar contidas ali em um repositório, em um lugar que somente aquela equipe acesse. Aí sim, eu vou começar a trabalhar com sites de equipe. E aí é claro que nos sites de equipe eu vou delimitar, eu vou permissionar, eu vou tornar ele seguro para que somente aquela porção daquelas pessoas acessem, porque elas têm aquele cargo, elas precisam acessar aqueles documentos, elas realmente vão operar dentro daquelas informações ali, né? Eu não vou abrir acesso a todos, porque senão seria na intranet, eu usaria a intranet para isso. Então, eu posso montar esses sites colaborativos, esses sites de equipe, e eu amarro depois na intranet. Se eu sou do departamento de marketing e eu entro na intranet, eu vou ver lá na intranet o link para o departamento de marketing. Se eu não sou do departamento de marketing, eu não vejo este link, ou eu até vejo, mas ao clicar eu não tenho permissão. Tá? Então, daí a necessidade de ter um modelo de permissionamento muito bem definido para você ter uma segurança eficiente dentro da empresa. A plataforma de sites como o File Server, né? Tem muitas pessoas que olham para o SharePoint e enxergam ele como GED. Ah, é um File Server na nuvem. Ele também é um File Server na nuvem, mas não é só isso. Como vocês vão ver, ele é muito mais coisa. Mas se a gente olhar para a parte de GED, né? GED significa Gestão Eletrônica de Documentos. Do SharePoint, ele é muito melhor do que o file server que a gente já conhece, o famoso /contra IP ou /contra hostname, né? Que é o mapeamento que nós fazemos lá para o usuário final e deixamos no explorador de arquivos dele disponível ali. O GED do SharePoint, ele nasceu, é tudo Microsoft, né? O File Server é Microsoft, do Windows Server que é Microsoft, e o SharePoint é Microsoft. Então, quando a Microsoft começou lá com o SharePoint Foundation e as primeiras versões do SharePoint Server, né? Depois da Foundation, e depois veio a nuvem, né? Veio evoluindo para a nuvem, ela construiu o file server do SharePoint, a parte de gestão eletrônica documental do SharePoint, olhando para o aprendizado do file server local. Então é claro que ela já desenvolveu o GED do SharePoint melhor do que o file server. Tanto que no SharePoint nós temos a capacidade de que duas ou mais pessoas editem um mesmo documento ao mesmo tempo, proporcionando ali um trabalho de coautoria, o que no file server ainda não é possível, mesmo nas versões mais recentes do Windows Server, né? É aquele famoso cenário onde o colaborador A acessa, o B está precisando acessar e aí fica esperando o A fechar o documento para poder abrir, tá? Então, um pontinho ali, né? Uma questão só do file server que é melhor, mas tem tantas outras, como versionamento, check-in, check-out, metadados, /taxonomia e por aí vai, que aí já envolve a parte de indexação do Microsoft Search, a busca corporativa é muito potente também dentro do SharePoint, tá? Plataforma de aplicações web para construções de portais web, tá vendo? Uma outra definição parecida ali com a segunda. Intranets é sistema de gestão. Ele é um sistema de gestão empresarial, né? Olha aí, ó. Separadamente, uma outra definição. Sistema de gestão empresarial. Você pode trazer as aplicações, os processos, né? Os workflows, que são os fluxos de trabalho para dentro do SharePoint.
automatizar, economizar tempo, economizar clique, economizar etapa, automatizar algumas etapas que porventura anteriormente eram manuais. Plataforma de aplicações web com utilização na criação de portais e intranets empresariais, gestão de conteúdos, gestão documental e criação de portais colaborativos. Tá vendo? Definições muito próximas ali, tá? Você vai encontrar se você pesquisar pelo SharePoint. E aí eu trouxe alguns recursos aqui para a gente debater também no início desse nosso treinamento aqui, né? Que, diga-se de passagem, é a atualização de um treinamento que eu já publiquei anos atrás de SharePoint para administrador. Se você ainda não assistiu o vídeo de apresentação, dá uma olhadinha que lá eu explico qual é a diferença desses dois treinamentos, tá? Pesquisa e busca corporativa. Né? Existe ali um campo de pesquisa no SharePoint, onde você pesquisa na intranet e em todos os sites de equipe, e ele vai usar a indexação do SharePoint através dos metadados, nome de arquivo, extensão de arquivo, conteúdo de arquivo. Ele não vai pesquisar só no nome do arquivo. Então você vai poder fazer filtro e falar, me traz tudo o que é documento que tem a extensão .docx, que é a extensão mais nova, gerada originalmente pelo Microsoft Word. Me traga só PDFs, me traga documentos de janeiro a fevereiro de 2022. Então você tem ali uma timeline que você consegue ajustar e trazer um temporizador para você filtrar esses documentos. Me traga documentos que estão dentro do departamento administrativo, no subsite X ou no hub de sites, né? no site hub. Eu vou falar sobre o site hub aqui, que é uma novidade também aqui do SharePoint Online. Me traga documentos que dentro dele, olha isso que importante, que dentro, no conteúdo, no corpo do documento. Ou seja, quando eu estou falando isso, se for um documento do Microsoft Word ali que tem uma extensão .doc, .docx, eu estou falando no texto, no conteúdo do documento, das páginas do Microsoft Word. Se for uma planilha do Microsoft Excel, uma pasta de trabalho do Microsoft Excel, eu tenho a estrutura lá de planilhas ou tabelas, né? As famosas sheets. E eu vou ter as células, que é a junção da linha com a coluna, e os conteúdos dentro das células. Ele pesquisa lá dentro também. Isso aí é avançadíssimo. Ele vai se beneficiar de um recurso chamado OCR, que é um reconhecimento de caractere, e ele vai conseguir indexar isso e mostrar nos resultados de busca também, tá? Pelo conteúdo do documento. Se for PDF, interior do PDF, conteúdo do PDF, e por aí vai, não importa o tipo de arquivo. Teve caracteres alfanuméricos no conteúdo desse arquivo, ele vai indexar e vai te trazer como resultado de pesquisa. E-Discover, descoberta eletrônica, então você pode habilitar um site, por exemplo, ou um conteúdo que você gerou para descoberta eletrônica e as pessoas vão começar a ver aquilo aparecer, porque o SharePoint vai começar a dar sugestão. Existe uma inteligência artificial, né, dentro de toda essa plataforma, não só do SharePoint Online, mas do Microsoft 365 também, que monitora o perfil de usabilidade de cada usuário. Então, se ele percebe que um usuário X. Ele entra sempre de segunda a sexta, ele vai monitorando. É uma inteligência artificial que monitora. Ele percebe que ele trabalha sempre de segunda. É óbvio que isso vai estar setado, né? Na jornada do colaborador. Mas ainda que esteja setado, pode ter aí algum desvio, né? Porque teve folga ou porque teve um desses feriadões. Mas ele percebe que, em suma, o mais usual é aquele colaborador entrar de segunda a sexta, entrar às 8 horas da manhã para trabalhar, sair por volta das 17. E antes do almoço, que é ali meio-dia, digamos que seja para esse colaborador, ele sempre acessa a pasta de boletos e verifica alguma coisa. Ou cria, ou sobe documentos, ou altera. Então, percebendo isso, para facilitar a vida desse colaborador, ele vai começar a fazer sugestões da pasta de boletos ou do site que contém a pasta de boletos ou dos próprios boletos. Alguma coisa ele vai sugestionar, vai pipocar na tela ali para o usuário para que ele rapidamente faça algo que, por exemplo, ele deveria fazer ou esqueceu de fazer, ou ele vai dar um atalho para que aquele usuário consiga executar aquele trabalho mais rápido, tá? Em menos tempo. Esse recurso que apresenta essas coisas para ele vai usar do eDiscover para poder mostrar essas descobertas eletrônicas para o usuário. Mas por trás do Discover ainda existe uma plataforma mais poderosa, que é a plataforma de inteligência artificial da Microsoft. Aí nós temos ali o Viva, com a Cortana, com o Machine Learning, que é o aprendizado de máquina da Microsoft, todos esses recursos funcionando nos bastidores da solução, tá?
recurso de intranet, site de equipe e comunicação, porque são sites distintos aí que vocês vão ver, muito embora usem da mesma infraestrutura técnica, eles têm objetivos diferentes, e as extranets, que é para acesso externo aí de cliente, parceiro ou fornecedor, tá? Modelo de permissionamento e compartilhamento. Então, vocês vão notar durante o treinamento, tanto a parte teórica como esta aqui, como a parte prática, quando começar a chegar a parte prática, vocês vão ver que o SharePoint ele adota o modelo de permissionamento do próprio Microsoft 365, isto é, eu não vou me ter a detalhes aqui agora porque vai ter aula para isso, bem detalhada, tá? Eu crio um grupo de Microsoft 365 com tecnologia nova de grupo de Microsoft 365. Esse grupo gera um site que gera os conteúdos do site, as subpartes, as páginas, a biblioteca de documentos default do modelo, tá? E ele adota esse permissionamento. E aí, lá dentro do SharePoint, eu ainda posso quebrar a herança e personalizar. Dizer quem é owner, quem tem acesso total dentro do ambiente, quem é membro, quem vai ter ali o acesso para o usuário final. A gente chama de acesso de base, né? Um usuário final, um usuário convencional, um modelo de usuário final, ele precisa criar pasta, criar arquivo, deletar arquivo, editar pasta, editar arquivo, submeter, né, fazer upload de pastas e de arquivos e, quiçá, alguma coisa referente à construção de conteúdo, né? Então, por exemplo, se ele utilizar a WebPart, a aplicação de notícias chamada de Newsfeed, ele vai poder criar ali uma notícia, né, usada a infraestrutura de criação de página wiki, vai colocar título, vai colocar conteúdo, vai poder colocar ali texto, tabela, puxar outras informações com outros tipos de mídias e publicar aquilo. Então, esse é um usuário de base. Agora tem um terceiro modelo de acesso, né, que você pode quebrar a herança e personalizar, que é o de leitor. Acessa, exibe tudo, mas não grava nada, não modifica nada, não edita nada. Ainda assim, se não for suficiente, dá para a gente criar modelos totalmente personalizados. Esses são os personalizados, né? Dá para criar lá e falar, olha, eu quero esse modelo novo aqui, e nesse modelo novo, o usuário ele não edita, ele só visualiza, ele não pode nem fazer download do documento. Eu não quero que ele nem faça download do documento. Então você personaliza mais ainda, tá? É por isso que existe aqui essa opção aqui no nosso PowerPoint de modelo de permissionamento e compartilhamento. Compartilhamento é outra história, né? A gente vai mexer no modelo de compartilhamento global, geral da organização, onde eu vou determinar como é esse modelo de permissão para dentro e para fora, compartilhando interna e externamente, ou eu posso ir no grupo, ou eu posso ir no usuário, né, específico e mexer, personalizar ali um modelo de permissionamento exclusivo para aquele usuário, né? Então eu vou descendo ou subindo os níveis hierárquicos aí para mexer com as permissões, os modelos de permissões e a customização desses modelos de permissões, tá bom? É bem flexível, tem bastante opção ali para você atender os diversos cenários aí de segurança, de modelos de acesso da sua organização. Gestão de processos, então ele é um lugar para você trazer ali todo o seu BPO, né? Business Process, acho que é alguma coisa do tipo, né? Então você traz ali, seja no Visio ou através de uma outra ferramenta também, né? Por que não ir num Lucid Chart e em outra solução e trazer para dentro do SharePoint? Até porque vocês vão ver que o SharePoint ele se conecta com tantas outras ferramentas hoje, tá? Eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Eu posso fazer um projeto no Microsoft Project, seja através do Project Online ou através do Project for Desktop, que é o mais tradicional que a gente conhece, ou do novo Project for the Web, que é a remodelação aí, né, a nova roupagem do Project Online, a versão online de navegador. E eu trago esse projeto para dentro de uma página SharePoint, para ir mexendo lá com o meu Kanban, o meu gráfico de Gantt. Mas eu também posso trazer os projetos que eu estou trabalhando no Asana, ou alguns chamam de Asana, que é o concorrente direto do Microsoft Project, e trabalhar com os projetos do Asana dentro do SharePoint. Então, quer dizer, até para fora eu posso ir e trabalhar de forma personalizada, tá? Dei um exemplo aí de gestão de projetos, mas para gestão de processos também eu trago os serviços do Visio, eu trago os arquivos do Visio para serem exibidos, né? Os charts, os fluxogramas, os organogramas que eu estou desenvolvendo ali, os processos visuais, de BPO, por exemplo.
de modelagem e processamento, e trago processamento de modelagem de gráficos, né? E trago para dentro das páginas do SharePoint para ser exibido aí no formato de página, de relatório, por exemplo. Base de conhecimento, tá? Então, é muito interessante que as empresas tenham, nem todo mundo faz isso, né? Ou geralmente as empresas têm muitas informações, como por exemplo processos políticas, dentro de documentos do Microsoft Word ou de PDF, que é muito comum. O que muitas empresas não sabem é que dá para passar isso para as páginas do SharePoint, fica melhor, indexa melhor, integra melhor. Eu vou mostrar para vocês que trazendo muita coisa do Excel para as listas do SharePoint e do Word ou do PDF para as páginas do SharePoint, do intranet e seus sites de equipe, fica muito melhor, o resultado fica muito melhor. Tá? Você pode montar, por exemplo, uma base de conhecimento interno, a gente chama de KB isso aqui, né? Que é Knowledge Based, é a tradução de base de conhecimento interno. Mas o SharePoint ele chama de páginas wiki, né? A ideia de Wikipedia, né? O Wikipedia, quando ele surgiu aí, ele é uma base de conhecimento universal, pública de dados, onde as pessoas criam uma conta e contribuem, né? Então, o conceito do wiki também tem aqui no SharePoint, só que aqui, dentro da organização, fechado, com quem tem conta do Microsoft 365 aqui do SharePoint Online. E você desenvolve uma base de conhecimento interno para o que você precisar. Por exemplo, no meu departamento, e basicamente é o departamento de tecnologia, deve ser o seu também, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho muita coisa que eu já construí com base neste wiki do SharePoint, mas eu estou tentando lembrar de uma aqui que seja mais efetiva para demonstrar. Eu tenho um controle de reinstalação de software. Então, toda vez que uma máquina precisa ser formatada, não tem mais outro recurso, não adianta limpar, não adianta rodar a ferramenta, eu preciso formatar. Então, eu faço o backup daquilo que eventualmente está local, porque hoje nada meu mais fica local, eu tenho tudo no OneDrive. Vou falar de OneDrive, tá? OneDrive for Business e SharePoint, justamente para não ter esse problema de quando for formatar a máquina, ter que sair fazendo backup, perguntando o que vai jogar fora, o que não vai. Não. Toda a minha gestão já é feita sincronizada com a nuvem. Precisou formatar a máquina, tá aqui, formata. Então eu formato a máquina, né? Claro que eu anoto os softwares que eu tenho que reinstalar. O software sim eu tenho que reinstalar depois. Então anoto que eu preciso reinstalar, faço a formatação da máquina, atualizo o Windows, reinstalo os softwares, atualizo os softwares, reconecto tudo que precisa e volta a funcionar do jeito que estava. Só que, obviamente, isso hoje eu tenho de cabeça. Antes de ter isso gravado na memória, eu coloquei tudo num passo a passo, uma página wiki, e disponibilizo para mim e para outras pessoas que também formatam a máquina aqui na Vision Share Tecnologia para que siga o passo a passo, não esqueça de nada e entregue a máquina perfeitinha ali para o usuário final. Tá? Esse M, que é o Enterprise Content Management. Aqui, na verdade, a gente já falou sobre sistema de gestão empresarial. Né? Então, aqui você tem uma gestão de conteúdo. Aqui você consegue filtrar o que é conteúdo do tipo A e B com a classificação X e Z. Aqui você consegue, por exemplo, filtrar documentos por tamanho, né? Então, a gestão de conteúdo, o sistema de gestão de conteúdo de ECM é que vai fazer essa classificação e que vai fazer também a interligação entre tipos de conteúdos diferentes. Eu estou falando aqui de uma foto, né? Tá, inclusive, a gente pegar como exemplo ali esse íconezinho de foto ali de imagem, né? Que representa a imagem nos computadores, de uma foto de final de ano que tem a minha colega de trabalho, Beatriz. Então, pelo título Beatriz, quando eu pesquiso no motor de busca do SharePoint, ele vai me trazer tudo que está relacionado a Beatriz, até a própria Beatriz, porque ele traz pessoas, né, como resultado de busca para que você acesse o People Card, o cartão de pessoas. E se você é um colaborador novo, está ingressando agora, não conhece todo mundo ainda, saiba quem que é a Beatriz, qual o cargo dela, o que ela faz dentro da empresa, quais são os skills, as habilidades da Beatriz, o e-mail dela, o ramal dela, como você pode entrar em contato com ela. Se ela está online disponível no Microsoft Teams, na presença rica do Teams, você pode fazer um chat, uma reunião, uma conference call, uma videoconferência com ela agora ou não. Tá vendo? E aí as possibilidades são quase infinitas, tá? São muitas possibilidades aí. Listas, que é algo muito próprio e muito proprietário do SharePoint, tá? Então entenda listas aí. Tá vendo que aqui eu estou fazendo uma apresentação breve para você ser ingressado no ambiente SharePoint, caso você ainda não conheça muito bem. As listas, entendam as listas como banco de dados, só que é um banco de dados para o usuário final.
né? Porque quando a gente fala de banco de dados, a gente já... SQL Server, já entende, né? SQL Server, SQL, eu tenho que ser um administrador de banco de dados aí com informação, né? Eu tenho que ser um DBA, Database Administrator. Não, aqui é um banco de dados que tem uma interface facilitada, né? Uma interface melhorada. Você não precisa entender, por exemplo, dos códigos, né? Você não precisa codificar nada, né? É zero code. Então você entrega para o usuário ali basicamente um Excel, só que integrado à plataforma, né? Melhor do que o Excel em alguns aspectos, funciona muito melhor do que o Excel. Não é porque o Excel depende do processamento da máquina, porque é um arquivo que vai pesar no processador. A lista não. A lista está usando os processadores do servidor de SharePoint. Então lá são processadores muito potentes, com memória potente, com disco potente, né, com rede potente. É outra história. E aí você faz filtro, faz BI, faz agrupamento, você faz select, você faz cálculo entre colunas, você faz consulta de uma coluna para outra. Então você faz uma referência, dá para fazer muita coisa. As listas são muito interessantes. E as listas são muito coringa. Dá para você passar controles que hoje estão ainda no papel, ainda dependendo de muita planilha do Excel ou de algum outro sistema que até você tenha contratado e está pagando por fora, você pode economizar no bolso, né? Você TI pode fazer o seu administrador lá, o dono da empresa, economizar no bolso dele, porque as listas vão atender muitos cenários. Então, eu vou fazer aqui diversos exemplos com vocês, né? Algumas reproduções aqui de casos que são recorrentes em empresas, né? Por exemplo, controle de ramais, controle de solicitação de material de escritório e de limpeza, solicitação de reembolso de despesa de viagem para colaboradores que viajam, vão até o cliente, gastam, né, ou combustível, ou passagem e assim por diante, nas listas do SharePoint, tá bom? E calendários compartilhados, né? Eu achei interessante colocar também, porque quando você cria um grupo que cria um site, o site vai ter um calendário para aquela equipe. Então você já vai ter o teu calendário nominal lá no Exchange, que é a solução de correio. Mas aqui no SharePoint ele monta, e o Exchange ele entende isso porque as tecnologias se entendem e se conversam, um calendário de equipe. Então, se hoje às 14 horas eu tenho um apontamento ali, uma reunião com um cliente potencial. O cliente potencial ele é o lead, é aquele cliente que a gente está tentando vender para ele, enquanto a gente não vende, enquanto ele não assina o contrato, ele ainda é um cliente em potencial. Eu vou ter uma reunião à tarde com ele porque eu vou apresentar alguns serviços, né? Fazer a apresentação dos serviços aqui e começar ali uma tentativa de processo comercial. Diferente de um outro apontamento que eu tenho hoje também, não vou colocar as 14 porque eu tenho esse, né? Hipotético, mas tenho só para explicação aqui, às 16 horas, bem mais para frente, que é uma reunião de alinhamento com a equipe do comercial. Digamos que esse meu site do SharePoint ele seja um site de equipe do comercial. Só que esta reunião ela vai envolver todos. Então, ao invés de eu colocar fulano, beltrano, ciclano lá no invite da reunião, não, eu só menciono no calendário da equipe. Tá todo o time lá já amarrado, pronto. Muito mais rápido e mais fácil para fazer gestão, para criar invite, para disparar o invite, para as pessoas responderem lá no RSVP, no botão de resposta, se vão participar, se podem participar ou não. E este calendário de equipe ele pode ser conectado no seu Outlook e trabalhar assim, ó, side by side ou de forma sobreposta, para você conseguir visualizar se tem conflito com os seus apontamentos que são nominais aí, tá? Ok. Fechando então aqui com alguns recursos, tá? Gestão de áreas, departamentos e equipes. Então você pode usar o SharePoint justamente para poder você montar uma estrutura, e veja que essa aqui é uma fase muito inicial. Você precisa montar essa estrutura, vislumbrar, desenhar, rascunhar, fazer o esqueleto dessa estrutura antes de começar a migrar qualquer coisa, antes de começar a gerar qualquer conteúdo lá dentro. Porque depois que você começa a gerar conteúdo e migrar, fica muito mais difícil. Você vai ter até que refazer depois. Você vai ter até que, de repente, fazer um redeployment aí, tá? Então, mapear quais são as áreas da sua empresa, quais são os departamentos e criar essas estruturas nos grupos que vão criar os sites de equipe ali, tá? Ou de comunicação, se for um evento, por exemplo, algo mais informacional do que funcional. Gestão de projetos. Então,
diversas ferramentas que você pode utilizar, conectar ou utilizar as ferramentas nativas do SharePoint para controlar seus projetos. Teremos vários casos de exemplo aqui que eu vou mostrar na prática, tá bom? Geração de valor nas entregas de extranets. Então, quer dizer, quando você gera uma extranet e deixa o teu cliente acessar, ou o teu fornecedor ou o teu parceiro, você está entregando uma infraestrutura que é tua, mas você não está entregando só a parte técnica, você está entregando a experiência, você está entregando valor agregado, porque ele vai ter um portal robusto, como você tem na sua intranet, nos seus sites de equipe, que são internos, e ele já vai ter ali ele vai ter já a experiência ali comprovada de que você está entregando num modelo de acesso seguro, que você está entregando ali de uma forma mais facilitada do que ficar trafegando e-mail com anexo offline para cá e para lá, uma única versão de um único arquivo ou várias versões de um único arquivo e não trocentas versões de arquivos com esse teu cliente. Vai que é um contrato, por exemplo, e existe a necessidade de ter várias versões aí, porque houve a necessidade de ter várias revisões em cima desse contrato, né? Ah, muda isso aqui, muda aquilo outro. Então você usa a extranet para isso, você acaba entregando também o valor, tá? Nessa entrega de recursos dentro de uma extranet. Muito alinhado ao RH e ao TI, são áreas chave dentro da empresa, né? Que vai fazer os pilotos aí, né? Os testes com as equipes, né? Vai começar a integrar, vai comunicar. Ó, a gente vai começar a migrar esse site aqui. Geralmente é o próprio TI que migra primeiro, né? Que adota primeiro. O adoption é mais facilitado. E o RH também junto ao TI, mostrando as funcionalidades novas, porque tem empresa que é muito saudosista e também tem uma dificuldade muito grande de mudar como se faz as coisas. Então o RH e o TI é um facilitador para mostrar, olha como é mais fácil fazer desse jeito aqui, olha como é mais simples hospedar o documento, e aí você vai mexendo na cultura da empresa, que muitas vezes é o mais difícil de mexer, é a cultura da empresa. Coautoria, eu já expliquei, né? Capacidade de dois ou mais usuários editarem o mesmo documento ao mesmo tempo. A gente vai fazer isso na prática, em alguns cenários. Cenário Office Web, Office Online, Office Desktop, Mac, Windows, Office Mobile, Smartphone, Tablet. Tá? Eu vou procurar fazer um treinamento que não deixe nada de fora, nenhum palito de fósforo. Tá? Versionamento, tá? Check-in, check-out, que é um modelo de bloqueio do documento que parte do usuário e não da TI, tá? Mas ele não é mandatório, o usuário pode quebrar, o TI pode quebrar esse acesso, até porque já existe um modelo de permissionamento pré-estabelecido, aqui é para uma necessidade bem pontual. O usuário ele não quer que ninguém mais acesse aquele documento naquele período de tempo curto, ele quer fazer uma revisão sozinho. Faz um check-out do documento. Terminou, faz o check-in e ainda sobe um feedback ali, um comentário se ele quiser. Isso fica nos metadados daquele arquivo, daquele trabalho que foi feito. Metadados e taxonomia, né? Acabei falando do recurso e ele vinha em seguida, né? Já expliquei sobre isso, que são as classificações através dos metadados que eu posso incorporar dentro de um documento, né? As classificações do título, por exemplo, o rótulo de confidencialidade daquele documento, veremos toda essa parte avançada, né? De segurança. Então, terminando, o SharePoint é um produto robusto, porque ele é construído para pequenas e grandes corporações. É um produto seguro, ele está dentro aí das boas práticas, atendendo a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ele tem recursos, se eu for falar da área de segurança, eu tenho um painel específico só para segurança e outro só para governança de dados também. Então, veremos também a parte de segurança, tá? Vou mostrar como que ele autentica, você coloca camada adicional de autenticação para ficar mais seguro ainda, o famoso MFA, multifator de autenticação, como que é a criptografia de ponta a ponta de um documento, toda essa parte técnica nós veremos, tá bom? E a parte prática disso funcionando, os documentos sendo bloqueados, os acessos sendo bloqueados, quando tenta se quebrar e a parte de segurança, tá? Integrado, como eu falei, ele se integra a outras aplicações dentro da Microsoft, aplicações Microsoft e aplicações não Microsoft também, tá? Frequentemente atualizado. A gente está falando de um produto de nuvem. Então, você fecha o notebook na quinta-feira às 18 horas, quando você abre às 8 horas o notebook de novo. Numa sexta-feira de manhã, você já tem uma nova versão. Não precisou parar a empresa para rodar ali um patch management, né? Ou, por exemplo, ficar com um período de indisponibilidade, porque a nuvem ela tem essa característica
Basta um F5 para que você perceba que um recurso nasceu ou que foi modificado ali, tá? Escalonável, né? A própria parte de licença, que inclusive é a próxima aula, eu vou falar sobre as licenças do SharePoint, você escalona, né? Se o SharePoint plano 1 não está atendendo, você vai para o plano 2. Se você atingiu o máximo do seu storage, que é o espaço atribuído para você usar no SharePoint, você pode contratar o espaço adicional no SharePoint ou no OneDrive for Business. Tem plano de contingência para todos esses cenários, tá? Personalizável, vocês vão ver que não só na parte visual dá para fazer uma boa personalização, uma boa customização que vai atender a identidade visual da tua empresa, mas na parte funcional também, na parte de recursos. Eu não preciso de um webpack de notícias. Então remove, não utiliza, coloca em outro lugar ali uma coluna de links úteis para você acessar os sistemas que você precisa acessar através dos botõezinhos bonitinhos, bem construídos, ou um CTA, um Call to Action, uma chamada para ação, por exemplo. Existe a aplicação de chamada para ação. Responsivo, isso é muito importante. Né? Esse treinamento ele existe, eu estou atualizando ele e lançando essa versão nova por vários motivos. E este é um dos motivos. Na Engine 2013 do SharePoint, antes de chegar a 2016, 2019, né, que é a atual agora, indo para 2023 já, né, a online é sempre a versão mais atualizada, a engine anterior ela não era tão responsiva. Então, quando você acessava de um tablet, de um smartphone, ele se comportava às vezes como tela de PC. Imagina, os links em miniatura, né? Então, hoje não. Conforme você vai usando a página do SharePoint, o produto SharePoint, que é um web service, então é pelo navegador, você vai fazendo isso no navegador, daqui a pouco ele adota um modelo de tablet. Vai fazendo isso no navegador, fazendo um resize aqui, daqui a pouco ele adota o modelo de smartphone. E isso a gente vai fazer na prática também, tá? E todas as ferramentas vão se adequando, né? Então você vai ver o menu sanduíche surgir, né? Para poder você ter uma experiência otimizada, estando você em qualquer uma das 3 telas que a gente fala sempre, né? PC, tablet ou smartphone. Responsive e adaptável, zero code, no code. Né? Então não é nem low code. Né? É claro que desenvolvedores podem usar SharePoint e personalizar a outro nível, mas você não precisa de desenvolvedor para fazer nada do que você não precisa ser um desenvolvedor ou se tornar um desenvolvedor ou ter que acionar um desenvolvedor para fazer nada do que você vai fazer nesse curso aqui, porque ele é zero code. Tudo o que a gente vai fazer aqui é zero code, é interface gráfica, tá? Alguma coisinha a gente vai fazer no PowerShell, mas não na parte de desenvolvimento. Comandoletes do PowerShell são comandos que rodam para poder criar coisas, transformar coisas e não desenvolver página, tá? Não mexer no código do produto, isso não precisa, a gente vai conseguir fazer tudo via interface gráfica. Mas é bom você conhecer PowerShell, é bem interessante, tá? Se para você a interface gráfica demora mais, você tem as commandlets prontinhas aí, a gente vai ter um módulo só de PowerShell aqui no treinamento também, tá certo? Bom, explicado então na teoria aí, né, o que o SharePoint pode fazer por nós é muita coisa. Se fosse ater ali a cada uma das opções é uma aula para cada item, né? Eu prefiro fazer uma apresentação mais breve na parte teórica, né, para te colocar a par do que vem pela frente, para te dar um 360 graus, uma visão 360 sobre o que vem pela frente, e aí a partir das próximas aulas a gente intercala conteúdo teórico com conteúdo prático. Né? Então eu vou trazer um estudo de caso e, paralelo a isso, a gente parte para uma demonstração prática aplicando aquilo, desenvolvendo aquilo que está sendo ensinado, tá certo? Espero que tenha gostado e até a próxima aula.